explica tudo. O irmão veio falar aqui, eu estava lendo desde a hora dos louvores. Lá em Jeremias 23. É forte, porque o Senhor confirma a palavra dele em várias formas de se falar. E eu acho que o Senhor tem nos usado muito para falar da palavra dele, para que nós não possamos ser enganados. E isso a nossa pastora avisou durante muitos e muitos e muitos anos aqui conosco, né? E eu não entendi, e eu vim entender após o irmão Morelli falar aqui, que diz assim, Jeremias 23, né? Versículo 1. Vamos só no 30, lá no finalzinho do 22, que é logo acima. Na verdade, lá no 29, diz assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: escrevi que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitastes. Ei que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde tiver afuguentado, e a farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem. Nunca mais temerão, nem se assombrarão, nem uma delas faltará, diz o Senhor. É forte em dizer, onde o irmão Aurélio disse que muitas vezes nós temos pessoas que falam que é isso, ou que é aquilo, ou que não é, dentro da casa do Senhor. Se colocam com vaidade diante as ovelhas, muitas delas necessitando só de um carinho, de um acolhimento, de ensinar realmente a verdade que é a palavra do Senhor. E esse capítulo todo, que eu não vou ler todo, diz muito bem sobre os falsos pastores, que hoje muitos estão como coach, muitos estão revelando aquilo que agrada o coração do homem, mas não revela o que realmente é agradável ao coração de Deus, que é a verdade. Muitos pregam, porque você vai se levantar, porque a prosperidade vem sobre a sua vida em tal tempo. Gente, a prosperidade, a promessa do Senhor é para todos, não é para um. Só que ninguém sabe o tempo. Não adianta eu acalentar uma ovelha dizendo que ela daqui tantos dias, tal dia, tantos anos, tal mês, ela vai ganhar na loteria, ela vai comprar um carro. O Senhor não quer mais isso. Já passou o tempo das revelações de prosperidades materiais. O Senhor quer nos revelar na casa dele a prosperidade espiritual. Nós já estamos no tempo de lutar para que nós tenhamos o nosso sustento. Sim, ok. Pode luxar um pouquinho, usar um pouquinho para diversão, ok, Deus dá o suficiente. Mas quando Deus
não der o suficiente, também não reclama porque não aconteceu. Às vezes Ele quer que nós venhamos entrar para dentro do nosso quarto, ter mais intimidade com Ele, como o irmão Leo falou, para que nós possamos, quando chegar a hora do chamado, estar preparado para encontrar com Ele. Ele não quer mais só nos encher de bens materiais, Ele também nos dá. E muitos não dão valor. Não adianta a gente querer procurar profecias aonde que vai satisfazer a nossa vontade nesse tempo. Jeremias era maltratado, Jeremias era preso porque ele divergia dos profetas que queriam, dos sacerdotes e profetas que queriam agradar aos reis, às pessoas maiores daquela época. Mas ele chegou e veio para trazer a mensagem profetizando o que Deus falava a ele. E muitos não aceitaram. E os tempos não estão diferentes nos irmãos de hoje. Se a gente for andar, em cada esquina tem uma igreja. Não julgando. Mas se nós começarmos a visitar as igrejas, a gente começa a dar valor na nossa própria casa de oração. Nós não vivemos aqui para nos alimentar de profecias de homens, mas sim da palavra que é a própria profecia de Deus. Amém. Teremos alegria? Muito. Teremos dias difíceis? Muito. Mas qual é a mensagem do Senhor? Tenha de bom ânimo, seja forte e corajoso, porque eu nunca lhe abandonarei. Mas Ele não vai abandonar aquele que o quer perto dele. Quando diz, batei a porta e ela abrir-se-á. É o Senhor dizendo a cada um de nós: ei, eu bato na porta todos os dias na sua vida. Se você me aceitar de todo o coração, eu estarei contigo até o último dia. É assim que o Senhor quer de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, como a pastora Silene dizia, com profetas e profetadas. Isso é bíblico. Muitas vezes a gente quer ouvir uma profecia da nossa vontade. E às vezes a gente escuta algo que faz nos afastar daquela casa que nós frequentamos ou daquela outra igreja que nós visitamos. Mas porque nós não devemos confiar em homens, e sim no Senhor. Guarde no coração apenas a palavra do Senhor e as promessas que Ele deixa na Bíblia, que é, como eu disse no início, é para todos nós. E aí, lá em Mateus 24, o Senhor responde do 23 para o 24. Mateus 24, sermão profético, princípio das dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentando no Monte das Oliveiras, chegam-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e me enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são só os princípios das dores.
Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. São palavras do Senhor. Graças a Deus. Deus é tremendo. Desculpa, eu não estava entendendo, porque o Senhor me pediu Jeremias 23. E quase do meio para o final, o irmão Aurélio falando ali, soou assim na minha mente: é mistério do Senhor. Mateus 24, eu olhei 23, Mateus 24. E assim, para os irmãos, eu realmente li até o versículo 2, mais profundamente, no final vem a resposta, que é Jesus respondendo para os discípulos. E a profecia para todos nós, que vai surgir muitos falsos profetas e que vai enganar o mundo, e que vai multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, que nós estejamos preparados. Toda vez que eu chego na casa do Senhor, eu peço que o Espírito Santo de Deus, Ele se faça presente, que Ele faça a entrega que Ele quer fazer para mim e para os meus irmãos. E assim o Senhor tem agido, assim o Senhor tem entregado. Nada mais, nada menos, que não é a minha vontade nem do meu coração, é a palavra do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos nos encher cada vez mais do amor de Deus, da palavra de Deus, porque só Ele é a verdade. Que nós não possamos ser enganados por ninguém, nem pelas coisas do mundo, nem pelos projetos do mundo, mas que nós estejamos no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável a todos nós. Que nós sejamos fortes, tenhamos bom ânimo, estejamos sempre confiantes, como o irmão falou, vigiar cada vez mais e orar, porque também é a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados, para que o inimigo não venha enfraquecer cada um de nós diante da nossa caminhada, para que nós não sejamos envergonhados no meio do povo, mas que nós estejamos sempre com a palavra da verdade. Vamos deixar de agradar o ser humano, agradar o mundo e desagradar a Deus. Nós precisamos vigiar a todo tempo, porque o Senhor Jesus, Ele está de olho em todos nós. Ele sabe tudo que nos acerta, Ele sabe tudo que vamos conquistar. Como o irmão falou, às vezes a gente só pede. Nós precisamos nos conscientizar que o que é nosso, Deus já sabe. Ele só precisa de saber a hora que nós vamos estar preparados para receber. E eu tenho refletido muito esses dias. Às vezes me vem à mente alguns problemas, algumas coisas e vontade de pedir ao Senhor. E eu sinto, sabe, de não pedir. Muitas palavras me falam, muitas coisas que eu leio e que eu vejo, que eu assisto, que o Senhor Deus, Ele tem tudo preparado e a hora preparada para cada um de nós. Nós só precisamos estar prontos. E aqueles que mais estão perto da gente também precisam estar prontos para o nome do Senhor ser glorificado.
Às vezes é até perda de tempo a gente estar repetindo e falando: Senhor Deus, o Senhor não me ouve. E eu já senti isso de falar assim: eu não sou surdo. Você que não está me entendendo. Isso para mim. Você não está me entendendo. E eu falo para o Senhor: obrigado, Senhor. Eu só preciso confiar e crer absolutamente que o Senhor é um Deus de amor incondicional. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente. E eu agradeço a Deus por essas palavras, por esse fortalecimento e esse ensinamento que todos os dias Ele tem nos dado. Que nós possamos aproveitar cada versículo que o Senhor fala conosco. Amém? Amém. Glória a Deus.